Então, Dirley, começou a Sim, gravar, pode sim. continuar a falar. Não, é só concluindo, né? Eu acho interessante poder conversar com outras pessoas que pensam de forma diferente sobre questões de religiões, né? E às vezes dentro da nossa própria denominação, às vezes, por incrível que pareça, eu fico com um pouco de dificuldade às vezes para conversar. Às vezes as pessoas perguntam se você é muito pouco calado e tudo mais. É porque eu evito um pouquinho conversar mesmo. Porque Mas por que algumas... essa questão de dentro? Porque Por eu quê? vou falar para você agora. Uma certa vez, lá no meu trabalho, lá eu tenho algumas experiências com essa questão, né? Aí você fala alguma coisa assim, uma pessoa chega assim, eu vou profetizar na sua vida. Tipo assim, eu falo alguma coisa assim, poxa, você profetizou na minha vida. Eu falei assim, irmão, mas eu não sou profeta. Eu só estou falando o que eu estou sentindo no meu coração, que seja algo bom para você. Eu não sou um profeta. É como se as pessoas ouvem as outras pessoas falarem e repetem, sabe? Muitas crendices pentecostais, pensamentos assim que acho que não precisa falar. Eu fico com um pouquinho de dificuldade. Uma outra vez um irmão chegou e falou para mim assim, do nada, eu fiquei no monte 40 dias, sem comer e sem beber. E por dentro eu falei assim, pô, você ainda tá vivo? Tu morreu, mas eu não falei para ele, né? Então, assim, alguns pensamentos que eu acho que não precisa utilizar. Eu amo muito poder estar na denominação que eu estou, até porque quando a gente começa a entrar dentro de doutrinas, assim, por exemplo, sobre dons espirituais, sobre o batismo no Espírito Santo, isso dentro da Bíblia eu acho assim formidável, eu acho muito lindo. Mas eu tenho dificuldade ainda de conversar com pessoas ainda que está muito ligado a esses movimentos pentecostais que às vezes eu nem consigo ver na Bíblia. Algumas coisas que acho que não precisa, que não, às vezes que não tem necessidade, sendo sincero para o senhor. Então, quando eu converso com pessoas assim de pensamentos diferentes, pelo menos eu aprendo alguma coisa e sempre que abro uma oportunidade eu entro para poder falar alguma coisa de Deus, que é importante. Eu acho importante. A gente nunca pode deixar de usar, vamos dizer assim, nunca pode deixar de evangelizar também, né? Enfim. Sim. Então assim, hoje eu vivo nessa realidade, entendeu? Tentando entender, né? Tentando entender essas questões para poder tentar aceitar todo mundo da melhor forma possível. E se mais na dúvida eu me retraio, fico quieto, prefiro não conversar, ficar na minha, entendeu? É isso aí. Ih, rapaz. Peraí, eu coloquei outra coisa. Jesus. Então, eu compartilhei. Ué, o que eu compartilhei aqui? Não, agora foi. Peraí, gente. Deixa eu sair desse compartilhamento. Apareceu outras coisas. Olha só. Essa visão... Peraí. Essa visão... Isso que eu coloquei aqui, essa citação, né? É o princípio do diálogo. Por que se entendeu que precisava se dialogar com outras religiões? Ok? Aí, dentro desse diálogo interreligioso que existe na atualidade, eu coloquei aqui dentro do movimento ecumênico, porque isso está relacionado ao movimento ecumênico, mas não é exclusivo do movimento ecumênico, ok, pessoal? Então, porque vocês podem ouvir algo. Como eu falei no início, eu queria trazer coisas para vocês, para que vocês tivessem a maior possibilidade de conhecer coisas aí de uma forma mais com fontes mais confiáveis, tá? Então, o diálogo interreligioso que é praticado hoje, que é feito hoje, ele tem algumas características. Por exemplo, como é que eu posso lidar com uma pessoa de outra religião? Eu posso ser indiferente a ela. É como se ela não existisse. É como se aquela religião não existisse. Ou eu posso relativizar, eu posso tratar como todas as religiões levam a Deus, esse papo aí, né, que a gente sabe que existe. Ou pode haver uma terceira alternativa, que é o sincretismo, que é misturar as coisas, né, aquele grande caldeirão. Nós que moramos no Brasil conhecemos muito bem isso, né? Ou eu posso ser Tem a questão que nós mais conservadores, né? Eu falo nós, porque acredito que seja a linha de alguns aqui,
ou são de todos, que é essa questão que eles são alvo da nossa missão, ok? Eu não coloquei aqui nada sobre isso, mas aqui vem falando o quê? O diálogo interreligioso atual, ele não é indiferente. Ou seja, ele se opõe àqueles que buscam impor a sua verdade através de poder e meios de coerção. Gente, você e eu que vivemos no Brasil e somos de algum grupo cristão, a gente não sabe a realidade de outros lugares, como é duro em alguns lugares essa questão da religião ser imposta e com força, por isso coerção, força. Né? Você tem que aceitar aquela religião, tem que praticar aquela religião. No Brasil, a gente tem uma outra tradição, por mais que alguns grupos no Brasil, vamos ser sinceros, eu não estou aqui para defender a religião afro, eu também tenho minha posição, não concordo com elas, mas a gente sabe de absurdos que acontecem, né? E olha que louco. Pessoas que nem são evangélicas, mas têm uma cultura evangélica, exemplo, traficantes de Jesus, que existe isso hoje, traficantes de Jesus, por incrível que pareça, né? E eles, por exemplo, expulsam terreiros de favelas e alguma coisa do tipo. Eles não são cristãos, no sentido de estão frequentando uma igreja, têm um compromisso com Cristo, como eu e você temos. Mas eles se utilizam do discurso evangélico e promovem essa imposição. Sai daqui, então. Entendeu? Sou Satanás. Nesse sentido. Então, eles sofrem essa coerção. Nós, como cristãos aqui, nós não sofremos isso. Mas, por exemplo, você sabia que lá na África, em regiões da Ásia, cristãos sofrem porque são cristãos? Então, assim, o diálogo interreligioso, ele não quer dizer que eu sou indiferente ao outro, né? Na verdade, ele se opõe àquele que busca impor sua verdade. Ele não é um relativismo. Ele se coloca contra os absolutos que bloqueiam uma coexistência produtiva. Aqui, dentro do diálogo interreligioso, então pode ser, gente, que você não concorde com uma ou outra coisa. E não é o professor que está falando, tá? Eu fui pegar coisas que eles escreveram sobre diálogo interreligioso para falar que eles estão dizendo. Para entender, a gente tem que tentar na mente deles, tá? Para eles, existe boa religião. O que é a boa religião? É aquela que serve à humanidade, na medida em que suas doutrinas, a sua ética, ou seja, a sua forma de agir, os seus rituais, suas instituições, promovem a identidade humana, o sentido e o sentimento de valor das pessoas. Se o candomblé faz isso, o cristianismo faz isso, o hinduísmo faz isso, que bom, então são boas religiões, dentro da perspectiva do diálogo interreligioso atual, tá? E não é um sincretismo também, porque procura uma síntese, não é de rituais e não é de doutrinas, mas eles procuram uma síntese frente aos problemas humanos. Aí eu volto àquele slide, esse slide aqui, ó. O diálogo interreligioso ele começa pela necessidade de paz no mundo. Só que a ideia não é só uma questão de paz mundial. Por exemplo, na nossa sociedade existe uma violência muito grande. Não é isso? O que as religiões têm a falar sobre a violência? É isso que ele está dizendo aqui nessa linha. É essa síntese. Frente aos problemas humanos, o que as religiões têm a contribuir para a solução desses problemas? Aí, aqui, gente, a raiz de tudo aqui é o humanismo. É a boa vivência dos seres humanos. É criar no mundo uma atmosfera, não é atmosfera, não. É uma base para que haja uma vivência possível no mundo. Uma vivência de paz, ok? Então, se eu acho que a minha é a verdadeira e a única, isso é um problema para eles, tá? Eu tenho que aceitar do outro. Eu não tenho que praticar o que o outro pratica.
Não tem. Dentro do diálogo interreligioso, eu não tenho que praticar o que o outro pratica. Eu não tenho que crer no que o outro crê. Mas eu tenho que entender que existe alguma validade ali. Só não é válido se promove algo que é contra o ser humano. Mortes, matar as pessoas, aí promover violência. Isso, o diálogo interreligioso não vai citar. Isso é uma religião ruim. Ok? Essas são as bases do diálogo interreligioso. Né? Também, aí temos aqui algumas visões sobre o diálogo, tá? Que eu queria ver com vocês. Eu não falei aqui que eu concordo com isso aqui não, tá, gente? Aqui tem, nessa visão 1, é um padre falando sobre ela. É o Marcial Massaneiro, tá bom? É um padre da RCC, ligado à Renovação Carismática. E temos aqui um presbiteriano falando, tá? Também sobre diálogo interreligioso, tá bom? Então, olha só como podem existir diversas visões sobre esse diálogo, né? Nessa visão 1 aqui, o diálogo interreligioso, é o padre falando, ele tem 3 focos para nós cristãos. Ele está aqui tirando uma dúvida. Isso é uma... Quem quiser ouvir a palestra dele sobre diálogo interreligioso, o link está aí embaixo, nesse próprio slide. É esse link aí, tá? Esse trechinho que eu transcrevi é do minuto 3:10 ao minuto 4:21, tá bom? O diálogo interreligioso, ele tem 3 focos para nós cristãos. Um é ouvir como através da ação universal da graça e de Jesus, que é o verbo, a luz de todo homem, como Deus está dialogando com essas religiões e culturas ao longo do tempo em vista da salvação. Quais são os sinais da graça de Deus? Quais são os sinais da graça que Deus está promovendo no meio aí? Outro sentido é o testemunho. O diálogo interreligioso não é você ficar conversando sobre Jesus com um budista ou um kardecista. É você, no diálogo com ele, na convivência, você ser Jesus. Você dar o acesso pelo testemunho. E o terceiro foco do diálogo interreligioso é a construção do bem comum. Aquilo que os que creem, mesmo em credos diferentes, poderiam fazer juntos naquilo que tem de elementos essenciais em prol do bem comum. Então, olha só, ele aqui levantou 3 pontos. O último, que é o terceiro, é o que nós já vimos falando. Promover o bem comum, promover paz, promover um mundo melhor para que nós, humanos, da religião que for, possamos viver. O segundo é dar testemunho. Ao ser eu, como cristão, eu converso com um kardecista, eu respeito a fé dele, eu ouço o que ele tem que falar, eu valorizo ele, eu não creio no Kardec. Eu não creio na doutrina do Kardec. Mas, ok, beleza, isso aí mesmo. Mas eu sou Jesus com ele. Eu tento agir como Jesus agiria com ele, tá? Dentro da visão aqui do padre. Então, eu dou testemunho de Jesus por meio do meu viver, que tem que parecer ao máximo com o viver de Jesus. Tá? E aí, o primeiro ponto, que eu deixei por fim, é o quê? Para os católicos, aí, olha só, eu estou falando dentro do catolicismo atual. Odilei, você sabe qual é a religião mais antiga? Cristianismo ou o budismo? Você sabe, Odilei? O budismo. O budismo, realmente. Você sabe, Odilei, qual é mais antigo, cristianismo ou confucionismo? Bom, esse termo último que o senhor falou, não conheço. Taoísmo, você conhece? Taoísmo? Taoísmo, eu já ouvi falar, mas assim, a procedência de data, assim, de época, mais ou menos, eu não tenho noção, não. Beleza. Mas, por exemplo, você já ouviu falar no hinduísmo? Sim, sim. O que é mais antigo? Hinduísmo, acredito. Isso aí.
Então, o que eles vão falar é o seguinte, o que os católicos vão entender? Prestem bem atenção. Ó, vocês estão vendo que eu estou mostrando várias formas de ver várias coisas, né? Prestem atenção. Deus, para os católicos, a partir do Vaticano II, que vamos falar hoje, Deus, ele se revela por meio da criação. Aí eles vão se basear em Paulo. Deus teve uma revelação especial, que foi a revelação ao povo hebreu. É revelação especial. E a revelação final é em Jesus. Jesus é a revelação final de Deus. É isso que os católicos acreditam. Ok, até aí, pessoal? Então, será que lá na China, onde se desenvolveu o confucionismo e o taoísmo, ou na região ali próxima entre a China e a Índia, onde se desenvolveu o budismo, ou na própria Índia, onde se desenvolveu o hinduísmo, será que não há naquele meio nada de Deus? Deus deixou esse povo todo à mercê deles, nesse tempo todo? Os católicos vão entender que não, que Deus tem alguma coisa ali. A criação está ali, e a criação fala sobre Deus. Aí, eles vão falar o quê? Existe, nessas religiões, sabe, um fiozinho de luz, tudo escuro, você consegue imaginar um fiozinho de luz? Alguma luz de Deus ali. Não é dizer que aquela religião é a verdadeira. É dizer que existe alguma centelha de Deus ali. Alguma coisinha Deus operou ali. Ok? É isso que eles acreditam. Então pro Vitor, você está falando que então para eles não tem que evangelizar? Não. Eles levam Jesus, né? Jesus é a grande luz. É como se você tivesse com a lâmpada na sua cara, tá? É Jesus. Agora lá no budismo não tem nada de Deus, nada. Nem 0,0001%, nada. Eles vão entender que nessas religiões tem alguma coisa de Deus. Alguma coisinha tem. Não quer dizer que elas todas são verdadeiras. Não é isso. É que existe alguma... Vocês entenderam isso? Um rastrozinho de Deus, bem pequenininho ali, porque Deus não deixou eles assim, à mercê. Eles entendem isso. Então, esse é um dos fundamentos para os católicos, para o diálogo interreligioso. Ok? Então, eles investem no diálogo interreligioso por causa disso. É o ponto número 1. O que Deus fez lá? Será que Deus fez alguma coisa no meio lá dos muçulmanos? Alguma coisa lá no meio dos judeus? Dos judeus não é que a gente já sabe, né? Mas alguma coisa no meio lá dos budistas, dos hinduístas, dos taoístas, shintoístas e outras religiões? Eles vão entender, não, Deus fez isso, esse tracinho aqui é uma marca de Deus. Contudo, essa religião não é a verdadeira, porque o cristianismo é a revelação final de Deus. Então, para eles, essa é uma base do diálogo interreligioso. Não confunda diálogo interreligioso com ecumenismo. Então, próximos? Sim. São a mesma coisa? Não. E aqui é um vocabulário muito filosófico. Então, professor, mas parece tanto. Parece, mas não é. Tá bom? Essa é uma visão sobre diálogo interreligioso, que é que você vai encontrar aí no meio católico, você vai encontrar aí no meio de quem defende o diálogo entre religiões, você vai encontrar isso aqui, tá bom? Então, o que temos em comum, né? Um tracinho comum no caso, né, o testemunho da minha fé, praticando ela, e terceiro tentar encontrar nesse diálogo uma posição frente àquilo que é comum ao ser humano, à vivência do ser humano. Tá bom? Não quer dizer, gente, que você está toda hora dialogando. Não, isso aqui é frente a problemas sociais, essas coisas todas. Aqui é um pastor presbiteriano. Vocês têm um livro dele,
O Celeste Porvir, né? Ele que escreveu, né? Estudioso do cristianismo e do protestantismo no Brasil, já falecido, o Antônio Gouveia de Mendonça. Ele escreveu isso aqui, ó. Considerando que o movimento ecumênico é algo que diz respeito exclusivamente ao cristianismo, olha só, as reações positivas ou negativas a formas não cristãs, então ele aqui está começando a falar sobre o quê? Sobre o diálogo interreligioso. Então, as reações positivas ou negativas às formas não cristãs de religião, mostradas aqui e ali pelos líderes do movimento ecumênico, e a nosso ver, essas reações nada mais são do que demonstrações de boa vontade e de boa vizinhança política. De um lado, para com religiosidades populares, e de outro, para com religiões poderosas do Oriente. Ou seja, se aqui no Brasil, candomblé é popular, né? A Umbanda é popular. Então, é um olhar de boa vizinhança para religiões populares, ou para religiões poderosas, como o islamismo, que é uma religião muito poderosa. Ok? Então, ele está olhando aqui para um outro viés. Então, olha só. Isto, sob o ponto de vista político, porque, sob o prisma da teologia, cremos, olha só o que ele vai dizer, cremos não ser possível ir além do que Wiesenfurt disse a respeito das relações do cristianismo com outras religiões. Isto é, que essas relações são de diálogo através dos quais o testemunho de Cristo deve ser dado. O diálogo não deve conduzir à aceitação da relatividade, mas ao testemunho, à cooperação em tarefas comuns, que não colidam com os postulados da fé cristã, que é desejável. Mas o sincretismo religioso não está na base do movimento ecumênico. Então, olha que interessante. Ele já está mais para o lado um pouco mais conservador, né? Ele vai falar, olha só, pode até haver o diálogo, tá? Ele acontece porque as outras religiões são poderosas também. O cristianismo é uma religião do mundo? Beleza, mas a segunda maior é o islamismo, que também está aí. E hoje, por exemplo, hoje no mundo que nós vemos hoje, você sabe, e eu sei, que, né, vai fazer algo aí contra Maomé, para tu ver se eles não explodem. Claro que são grupos extremistas, mas... Então, assim, há uma atuação. Então, gente, o que acontece aqui? Temos que conviver, realmente, temos que conviver com esse pessoal. Né? Por mais que você vai falar de Jesus, o mundo não vai ser 100% cristão. Vai ter ainda aí religiões outras. E temos que conviver. Aí ele vai falar o quê? Mas não, o nosso contato não vai além do que testemunhar de Jesus. Eu testemunho de Jesus nesse contato. E esse contato é o quê? Eu coopero. Por que eu estou cooperando? O que me faz cooperar? O que querer diferente de mim? Tarefas comuns. Aqui, ó, tarefas comuns. É a violência urbana. Então, o que nós, como pessoas que temos fé, temos a falar sobre a violência urbana? Será que poderíamos fazer uma passeata juntos para pedir mais paz na nossa sociedade? É isso que ele está falando aqui. Não é sincretismo. Não é relativizar fé. Agora é relativo. Não é. Lembra que nós falamos aqui atrás? Ó? Não é relativizar. Não é sincretismo. A questão aqui é o quê? Os problemas humanos. Mas cada um continua com a sua prática. Ok? Ficou confuso para vocês, pessoal? Por que eu estou mostrando? Primeiro, como o movimento ecumênico, surgiu a ideia de ecumênico, como se desenvolveu o movimento ecumênico, segundo passo. Terceiro, vimos sobre o Conselho Mundial de Igrejas. Aí nós estamos vendo agora, dentro do ecumenismo, uma coisa que é distinta, que é particular, que é o diálogo interreligioso, porque ecumenismo é entre cristãos. Diálogo interreligioso é entre religiões.
ok? E dentro do diálogo interreligioso, existem várias formas de você ver e lidar com ele, ok? Então, por exemplo, para esse padre, eu falo isso porque eu ouvi a palestra dele, parte da palestra, ele fala, o testemunho de Jesus não é para converter o cara, mas se ele, poxa, que interessante a sua forma de agir, por que você acha assim? Age assim, por causa de Jesus. Aí se o cara quiser fazer parte, ele vem. Mas a minha intenção não é convertê-lo. A minha intenção é agir como Jesus. Que isso sinalize o reino. Ok? É isso que ele vai dizer. Então, olha só. Existem várias visões sobre diálogo interreligioso. Mas dentro das visões, o que é mais interessante ressaltar são os pontos em comum. Que é o quê? Existem problemas que vivemos em sociedade e que, como religiosos, praticantes de alguma religião, de alguma fé, de algum credo, o que nós podemos juntos, mesmo em meio a nossas diferenças, trazer ao mundo? Por que eu quis trazer isso aqui? São muitos exemplos, são muitos assuntos do século XX. Eu não sei nem como vão ser as próximas aulas, porque são muitos assuntos. Eu quis trazer, pessoal, porque isso aqui faz parte do mundo que você vive. Você ouve na religião aí, você ouve na religião sobre ecumenismo, você ouve na televisão sobre diálogo interreligioso, e aqui você está vendo visões distintas sobre o mesmo fato. Beleza? Alguém tem alguma dúvida? Vocês podem falar. Eu não estou vendo o chat que eu estou apresentando aqui na tela. Não? Ninguém tem dúvida? Beleza. Eu só quero ressaltar mais uma vez. Eu não estou defendendo nada aqui, tá? Só estou apresentando para vocês. Então, vamos lá. Agora a gente vai entrar propriamente lá nos católicos, né? Antes de entrarmos nos católicos, eu quero voltar aqui numa coisinha com vocês rapidinho. Aqui você está vendo? Aqui, ou assim, você está vendo, eu já mostrei para vocês, esse aqui é o símbolo dos erros, né? Dos erros da nossa época. É um documento papal do Papa Pio IX, lá no século XIX. Você que viu a aula passada, a parte sobre ultramontanismo, fala sobre isso aqui, tá bom? Aqui está condenando proposições modernas. Lembra que eu falei do ultramontanismo? A igreja, ela se fecha nela. Ela reage contra esse mundo moderno, não é só contra a teologia moderna, é contra esse mundo moderno, se fecha nela. Isso é importante. Ela vai ter saudades da Idade Média, que é a época áurea da Igreja Católica, do papado. No século XIX, eles vão resgatar São Tomás de Aquino, né? A escolástica, em especial o tomismo, né? A filosofia, em especial a corrente do Tomás de Aquino. Então, o que eu estou falando aqui é o quê? Por quê? Essa Igreja Católica até o Concílio Vaticano II. Quando é que começa o Vaticano II, professor? 62. Gente, pra vocês terem uma ideia, houve o Concílio de Trento, que foi o Concílio da Reforma Católica após a Reforma Protestante. Depois houve o Concílio do Vaticano I, lá no século XIX, que é onde saiu aquele documento que eu mostrei para vocês, o símbolo dos erros. É onde a igreja se fecha nela mesma. E agora o Concílio do Vaticano II. Olha só os movimentos do catolicismo. Sempre se fechando. Ok? Aqui nós temos a imagem de alguns papas. Eu não trouxe muitas imagens nesse grupo de slides. Eu gosto de botar imagem, mas eu quis respeitar um slide mais limpo, mais clean, mais bonitinho. Mas eu quis botar esse aqui. Por quê?
Aqui nós estamos vendo o Papa Pio XII. O Papa Pio XII é o Papa que ficou entre 39 e 58, é o Papa da época da Segunda Guerra Mundial. Tem muita polêmica sobre ele. Você está vendo ele aí, né? Gente, esse Papa aí é de 1939 a 1958. Você parece um... Não lembra um monarca oriental de um país absolutista? Ele é carregado numa cadeira. Tá vendo as plumas ali atrás? Ele, não sei se você está observando, vou tentar aumentar para ver se dá. Ele tem uma coroa na cabeça, que é essa aqui, ó. Esse Papa aqui, o João 23, o seu pontificado é de 58 a 63, é ele que convoca o Concílio do Vaticano II, tá? Ele ainda também faz parte dessa pompa toda, mas ele já convoca, ele entende que a igreja precisa mudar, tá? O Papa, ele vai morrer, o concílio vai continuar, sobre o Papa Paulo VI, é um Papa que ficou aí entre 63 e 78. Ele vai ser o último Papa a utilizar a tiara, que é essa tiara aqui, que é a coroa papal. Não é coroa, né? O nome é tiara papal, tá? Que simboliza o poder, né, espiritual e o poder temporal do Papa. Tá? Isso nasceu na Idade Média. Tá? E esse aqui é o João Paulo I. Ele ficou 1 ano apenas no seu pontificado, ele morreu. Existem aí teorias da conspiração, para quem gosta de teoria da conspiração, que ele foi assassinado, foi envenenado, mas ele morreu oficialmente de ataque cardíaco. Ele foi o último Papa a utilizar a sede gestatória, que é essa cadeira, né? Então, olha só, até 78, gente. Sandra, você já era nascida, Sandra, em 78? Sim, já era nascida. Olha só, Sandra, quando você, então, não sei se você lembra desse Papa, mas o Papa ainda usava... Gente, o Papa era levado no ombro. Esses caras estão levando o Papa no ombro. Há uma questão aí, que alguns papas aqui vai ter uma questão, que é o quê? Isso ajuda a todos verem o Papa. Realmente ajuda. Mas é meio... Por exemplo, depois do João Paulo I, veio um Papa que marcou a época. Primeiro porque o seu pontificado foi muito longo, né? Eu me lembro dele, que foi o João Paulo II. Ele veio logo após o João Paulo I, né? Então, em 78, 79, por ali, foi eleito João Paulo II, e ele não usou. Ele não usou a tiara, ele não usou essa cadeira, ele usava o Papa Móvel. As pessoas viam ele, né? O Bento XVI, por mais tradicional que ele fosse, ele não usou. Ele usou um tabladinho que ele ficava em cima e aquilo ia sendo empurrado. Aí ele ficava um pouco mais alto e as pessoas podiam vê-lo. Porque, vamos ser sinceros, né? Tu vai no Vaticano, tu quer ver o Papa, né, cara? Né? A pessoa quer ver o Papa, e o Papa é baixinho. Aí você não vê o Papa, se estiver andando, né, a pé. Ele tem que estar num lugar mais alto para as pessoas poderem vê-lo. Mas, simbolicamente, pessoal, é muito forte, né? Ele está sendo carregado, né? Eu trouxe essas fotos porque elas nos mostram um movimento da Igreja Católica de tentar se modernizar. Ela vai sair disso aqui e ela vai indo até que, por exemplo, com João Paulo II, não tem mais a coroa, que é a tiara, não tem mais essa cadeira, que é a sede gestatória, não tem mais isso, ok? Então, esse período, em especial, do Vaticano II, vai ser um período, que é o período de 62 a 65, de muita coisa acontecendo na igreja. A igreja está sendo reformulada e tudo que é vivido depois na igreja católica, até os dias de hoje, está baseado no Concílio do Vaticano II. Ele reorganiza a igreja católica. Reorganiza mesmo, geralzão, a igreja católica. Tá bom, pessoal? Então, vamos lá. Vamos ver o que foi esse concílio.
Alguém aqui já ouviu falar alguma coisa desse concílio? Já ouviu falar nesse concílio, por acaso? Eu já li, mas eu me reservo, eu não me lembro de tudo, mas eu já li. O que você lembra? Pode falar, Sandra. Não tenha medo, não. Se aveste, não. Não, eu vou abrir oportunidade para outro colega aí. O Dirley é um cara que lê. Tu já viu alguma coisa, Dirley, sobre o Vaticano II? Não, professor, não li nada sobre, não. Aí fica só naquelas informações mesmo, quando passa alguma coisa na reportagem e tudo mais, aí eu não guardo nada, né? Não, Mas sobre beleza. ele, assim, eu não peguei nada para ler, não, tá, professor? Não, sem problema. Vamos lá. Esse livro que eu estou me baseando, ele vai dizer o quê? Para vocês terem uma ideia, pessoal, o Vaticano II é tão impactante na igreja, que vamos dizer que aquela igreja... Lembra que nós estudamos comigo, vocês estudaram comigo, a reforma do Papa do Gregório, a reforma gregoriana? Lembram disso? Quando o Papa ele se coloca acima dos imperadores, né? Aquilo tudo lá por volta do ano 1000, século X, no século XI. Então, alguns especialistas vão dizer que o Concílio do Vaticano II ele vai romper com aquela igreja. Se talvez ele rompa até com a igreja, como a igreja estava organizada desde Constantino. Então, para você ver como é profundo o Vaticano II, ok? O que antecedeu o Vaticano II é o Vaticano I, que ocorreu de 69 a 70, ok? Que foi aquela reação, que é fruto do ultramontanismo, tá? Que nós já conversamos sobre ele. Só você ver nos slides acima ou assistir a aula passada. O corpo, nesse Vaticano I, o corpo de Cristo é identificado com a Igreja Católica Romana. Então, igreja... O Vaticano I, gente, ele vai reafirmar muitas posições do Concílio de Trento. E ele fala assim, protestante, vai para o inferno, porque protestante é cismático. Eles saíram da verdadeira igreja. Só há salvação para quem está no seio da igreja. E a única igreja verdadeira é a igreja católica romana. Aqueles que estão ligados ao Papa. Até mesmo esse povo do Oriente, esse povo aí de Constantinopla, que está aí os ortodoxos, eles não estão em comunhão com o Papa. Também vai tudo queimar no inferno. Tá? Essa é a posição deles. Comunista vai queimar no inferno. Todo mundo vai queimar no inferno. Gente, falta só um minuto, tá? Para acabar. Vou mandar outro link, tá bom, pessoal? Então, temos aí o Vaticano I, temos um movimento litúrgico. Eu vou fazer o seguinte, eu vou derrubar aqui essa reunião e a gente continua, eu vou mandar lá o link, tá bom? Esperem o próximo link.